gente, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui comigo. Eu sou Mário Brito, analista corporal da Educa Mentoria. No nosso encontro de hoje, vamos conversar sobre um tema que toca a fundo nossa comunidade LGBTQIAPN+. Hoje, a gente vai entrar num tema que é íntimo, pesado às vezes, mas também profundamente libertador quando encontra palavra, cuidado e comunidade. O tema é Meu Corpo Virou Campo de Batalha. Se esse título te atravessa, eu quero que você respire comigo agora. Sem pressa, sem performance, só presença. Porque para muitas pessoas LGBTQIAPN+, o corpo não é só o corpo. O corpo ele vira documento, ele vira alvo, vira prova, vira trincheira. E viver assim acaba cansando. Cansa por dentro, mas também cansa por fora. Hoje, a nossa conversa vai tocar 3 camadas. A primeira é a violência simbólica, estética e identitária, que acaba marcando o corpo. A pressão para performar força, sucesso ou um padrão de comportamento como se a gente tivesse que merecer respeito. E um caminho terapêutico possível: flexibilizar o corpo e permitir vulnerabilidade sem culpa, sem vergonha e sem, principalmente, se abandonar. Quando eu preciso provar o tempo todo que eu sou forte, eu já não estou livre, eu estou em guerra. Antes de tudo, um aviso de cuidado. Essa live é um espaço de reflexão e prática leve de autocuidado, não substitui terapia. Se em algum momento você sentir que algo apertou demais por dentro, tudo bem pausar. Aproveita, bebe uma água, sai um pouco e volta depois. Você não precisa aguentar tudo. E eu quero nomear algo importante aqui. Quando a gente fala de LGBTQ+, a gente está falando de uma comunidade que é bem diversa. São pessoas trans, travestis, não binárias, lésbicas, gays, bissexuais, assexuais, intersexo, pan e também aliados que estão aqui para aprender a se cuidar melhor. Você é bem-vindo aqui. Vamos começar com uma pergunta simples e muito profunda. Em que momento o seu corpo deixou de ser casa e virou território disputado? Tem gente que percebe isso bem cedo, na escola, no olhar do professor que mede a sua masculinidade ou sua feminilidade, no recreio, quando um gesto fora do padrão vira motivo de piada, no ônibus, quando um olhar vira ameaça, na família, quando o amor vem com condição. Eu te amo, mas não assim. A violência simbólica não deixa hematoma na pele, mas postura de defesa na vida. E quando eu falo postura, eu falo literalmente, porque o corpo aprende, o corpo registra, o corpo ele se adapta para sobreviver. Na análise corporal, a gente observa como emoções e histórias vão virando padrões.
peito que não expande, como se respirar alto chamasse a atenção. A mandíbula que trava, como se relaxar fosse perigoso. São ombros para cima, como se o mundo pesasse demais. Barriga contraída, como se sentir fosse fraqueza. As pernas inquietas, como se nunca desse para pousar. Não é diagnóstico, é autoconsciência. É perceber, meu corpo está tentando me proteger. O corpo não mente, ele negocia sobrevivência. E aí vem a segunda camada do campo de batalha, a performance. Existe uma pressão muito comum, especialmente para quem foi humilhado, excluído ou silenciado. A pressão de virar impecável, como se a gente precisasse se compensar a violência com excelência, compensar o preconceito com produtividade, compensar a rejeição com beleza, compensar o medo com controle. E isso aparece em fases internas como aquelas frases que a gente repete, essas frases internas. Eu não posso falhar, eu não posso chorar, eu não posso parecer frágil. Eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que dar conta. Às vezes, a gente chama de autocobrança, mas isso é um tipo de violência que morando dentro. E isso acaba tendo um custo corporal. O corpo ele fica rígido, o corpo fica em alerta, o corpo fica em modo desempenho. É quando o corpo vive em modo desempenho, essa vulnerabilidade acaba virando ameaça. Respira comigo de novo e só nota como estão os seus ombros agora. Respira e nota como está a sua testa, a sua boca, o seu peito, o seu estômago. Eu quero trazer agora uma história, um exemplo negativo, mas bem humano, bem possível, para ilustrar essa dor. Eu lembro de uma situação que poderia ser minha, poderia ser de muito de nós. Uma pessoa LGBTQIAPN+, chega num ambiente profissional novo. Já entrou calculando como eu vou falar para não parecer demais. Como eu vou me vestir para não vir assunto. Que tom de voz eu uso. E ela decide performar competência total. Ela se torna a pessoa que resolve tudo, que chega antes, que sai por último, que nunca diz não sei, que nunca pede ajuda. Por fora, todo mundo elogia. Nossa, que pessoa forte. Por dentro, o corpo está desidratado em afeto. Ela começa a sentir dor no pescoço, insônia, ansiedade no domingo, uma exaustão que não é só cansaço, é desgaste de existir se vigiando. Até que um dia ela comete um erro pequeno, humano, e a vergonha vem como um tsunami. Não pela tarefa, mas porque o erro ameaça a fantasia de segurança. Se eu não for impecável, eu viro alvo. Quando o corpo acredita que relaxar é perigoso, até o descanso vira culpa. Se isso te lembra você
eu não quero que você se julgue. Eu quero que nesse momento você entenda. Isso foi um jeito inteligente de sobreviver. Só que agora, talvez você não precise mais ser o único jeito. E aí entra o caminho terapêutico de hoje. Flexibilizar o corpo e permitir vulnerabilidade. Vulnerabilidade aqui não é desabar nem virar refém da emoção. Vulnerabilidade é verdade com cuidado. É poder dizer: isso me afetou, eu não dei conta, eu estou com medo, eu preciso de suporte, eu não quero mais me endurecer para caber. Vulnerabilidade não é fraqueza, é autorização para ser real. E eu prometi que a gente traria conceitos de terapia breve de um jeito acionável, seguro e aplicável. Então, eu vou te guiar por 3 micropráticas. Elas são simples, mas não são superficiais. A primeira prática é nomear, normalizar necessidade. Quando a emoção vier forte, como vergonha, medo, raiva, tristeza, experimente este roteiro interno em 3 passos. Nomear. Eu estou sentindo. Exemplo. Eu estou sentindo medo. Normalizar. E isso sem romantizar. Você fala, faz sentido, eu senti isso porque... e completa. Exemplo, faz sentido, eu senti isso porque eu já fui punido por ser eu. Necessidade. O que eu preciso agora é... aí você completa. Exemplo, o que eu preciso agora é respirar, diminuir o ritmo e pedir apoio. Quando eu nomeio o que sinto, eu tiro a emoção do volante e volto para o meu eixo. Se quiser fazer comigo agora mentalmente, sem expor no chat, só para você. 30 segundos de desarmamento. Agora, a prática corporal, ela é bem simples e você pode fazer sentado mesmo. É pés no chão, solta a mandíbula, como se você dissesse um ah, bem silencioso. Ombros, inspira o ar, expira e deixa cair meio centímetro dos seus ombros. Não precisa relaxar tudo, só meio centímetro. Coloca uma mão no peito ou no abdômen e pensa, eu estou aqui comigo. Flexibilizar o corpo é avisar para o cérebro, o perigo não é agora. Isso não apaga a realidade da violência, mas essas práticas mudam a relação do seu sistema nervoso com essa violência. Você sai do modo guerra por alguns instantes. E esses instantes repetidos acaba virando um caminho para você. Uma terceira prática utilizada na terapia breve é uma microescolha de autonomia. Autonomia emocional não nasce de uma grande virada. Nasce de microescolhas repetidas. Uma pergunta prática para hoje. Qual é a menor atitude de cuidado que eu consigo fazer nas próximas 24 horas? Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Responder uma mensagem com honestidade em vez de agradar. Comer com presença e sem punição.
cancelar um compromisso que virou autoabandono, pedir colo, pedir escuta, pedir tempo, procurar apoio profissional, se isso já está claro no seu horizonte. Autonomia não é endurecer, é escolher sem se violentar. E aqui eu quero falar diretamente das especificidades LGBTQIAPN+, porque não dá para falar de corpo sem falar de mundo. Para muitas pessoas LGBTQIAPN+, o corpo vira debate político. Pessoas trans e travestis têm seus corpos questionados como se fossem um assunto. Pessoas não binárias são empurradas para um binário que não as contempla. Lésbicas e bissexuais lidam com hipersexualização ou apagamento. Gays e homens queers muitas vezes são pressionados por um padrão estético e de desempenho que esconde fragilidade. Pessoas intersexo enfrentam geralmente histórico de intervenções e silenciamentos. As pessoas assexuais são geralmente invalidadas como se o desejo fosse obrigação. Seu corpo não é debate. Seu corpo é território de dignidade. E existe uma violência que ela é muito silenciosa. É a violência de você sentir que precisa ser palatável para ser aceito. Como se sua existência ela precisasse ser editada. Isso dói. E se você sente isso, não é exagero. É um corpo percebendo risco real. E mesmo assim, mesmo com o mundo sendo um mundo, a gente pode construir algo por dentro. E por dentro não significa sozinho, significa com suporte, com comunidade e com prática. Agora eu quero trazer uma história positiva e também bem relacionável. Uma pessoa LGBTQIAPN+, que passou anos tentando dar conta, começa a perceber um padrão em si. Toda vez que alguém critica, o corpo enrijece, a voz muda, o sorriso aparece como uma máscara. E ela decide testar um experimento de autonomia. Numa conversa difícil, ela respira antes de responder. Ela sente o pé no chão, ela relaxa um pouco a sua mandíbula e diz com calma: eu entendo o que você está dizendo. Eu também preciso dizer o que eu sinto. Isso me machuca. Ela não grita, não se explica demais. Ela não pede desculpas por existir. Ela só se posiciona. Depois, em vez de se punir por ter sido vulnerável, ela se cuida. Manda mensagem para um amigo. Faz um banho mais presente. Escreve 2 linhas no papel. Hoje, eu não me abandonei. E aos poucos, o seu corpo aprende. Vulnerabilidade pode ser segura quando tem limites, quando tem suporte, quando tem presença. Eu não preciso vencer ninguém para voltar a ser meu. Isso é autonomia emocional, não é ausência de medo, é presença de si. Agora eu quero te trazer para a conversa. Se você se sentir confortável, responde abaixo do seu jeito.
Pode ser com uma palavra só, porque eu quero entender um pouco mais sobre você. Em que parte do corpo você sente a guerra mais forte? Pescoço, peito, estômago, mandíbula, lombar? Qual performance você mais usa para sobreviver? A de forte? A de engraçado? A de competente? A de tá tudo bem? Qual micro escolha de cuidado caberia nas suas próximas 24 horas? Quero aproveitar e validar uma coisa. Se hoje você ainda está endurecido, isso não significa que você falhou. Significa que o seu corpo foi treinado para resistir. O convite não é se consertar. O convite é se escutar. O corpo que endureceu um dia pode aprender a confiar de novo. Eu quero fechar a nossa live de hoje, esse nosso encontro, com uma imagem interna. Imagine que por muito tempo você viveu como se estivesse segurando uma armadura. E a armadura te protegeu. Ela te trouxe até aqui. Mas a armadura também pesa. E às vezes ela vira prisão. Hoje, o que a gente fez aqui foi só afrouxar uma fivela. Só uma. Relaxar meio centímetro. Respirar por 30 segundos. Nomear a emoção. Identificar uma necessidade. Fazer uma microescolha. E isso já é caminho. Você não precisa se violentar para ser aceito. Você não está exagerando. Você está sentindo. Vulnerabilidade com limites é maturidade emocional. Seu corpo merece ser casa e não trincheira. Se algo daqui te ajudou, aproveita e salva essa live, compartilha com um amigo que pode estar precisando, que pode estar cansado de guerrear por dentro. E aproveita e comenta, se você quiser, qual foi a frase que mais te conectou no nosso encontro de hoje, na nossa live de hoje. Te espero para esse caminho de orgulho, de verdade e de liberdade. Se você quer aprofundar esse processo, se você quer desenvolver resiliência emocional, autocompaixão e reconstruir a sua relação consigo mesmo, não deixa de seguir, se você não segue ainda, a Educa Mentoria. Porque aqui você encontra um espaço seguro onde aprendemos passo a passo a transformar defesa em presença, tensão em confiança e a vida equilibrada com gestão emocional e análise corporal, focados na nossa comunidade LGBTQIAPN+, e nos nossos aliados. Na descrição tem os nossos contatos. Aproveite e nos envie as suas dúvidas. E caso você queira saber mais sobre análise corporal ou terapia breve, envia para nós um WhatsApp, uma mensagem aí no WhatsApp. E aproveite, aperte também o seu dedo aí, deixe o seu like para que o YouTube entenda a relevância desse assunto para a nossa comunidade. A Educa Mentoria, ela existe para que você ame mais, valorize-se mais e conquiste o que você desejar. Obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro, agora na próxima quarta-feira. Gratidão e até!